Olá, turma. Boa noite. Vamos aqui para mais uma aula da disciplina Fundamentos em Psicanálise. Eu trago aqui para vocês uma temática que se chama Modelos de Funcionamento do Aparelho Psíquico. Tá, mas antes de explicar como é que ocorre esse funcionamento do aparelho psíquico, primeiro vocês precisam entender o que eu estou me referindo ao falar de aparelho psíquico. Vamos imaginar que o aparelho psíquico ele se refira ao conjunto de todas as partes da mente humana. Então, Freud emprega a palavra aparelho psíquico para se referir a uma organização psíquica. E ele vai nos colocar que essa organização psíquica vai se dar através de sistemas. E cada sistema na nossa mente vai possuir funções específicas. Agora vamos aqui, gente, pegar esse modelo aqui que eu coloquei para vocês. Vocês imaginam que tem um aparelho psíquico. Esse aparelho psíquico, ele é dividido em partes, ou seja, é dividido em sistemas. Cada sistema desse possui funções específicas que vão determinar o comportamento do sujeito, tá? Vamos imaginar como foi que Freud estabeleceu essa organização do aparelho psíquico. O primeiro modelo estabelecido por Freud se chama modelo topográfico. Por que Freud colocou modelo topográfico? O que isso quer dizer? Primeiro, gente, que a palavra topográfico vem do grego topos, que significa lugar, certo? Então, no primeiro momento, Freud imaginou que o nosso aparelho psíquico possuía determinados sistemas, que ele chamou de o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Cada uma desses sistemas possui funções específicas, tá ok? Mas por que ele denominou modelo topográfico? Porque no início ele acreditava que esses sistemas possuíam um lugar, porque a palavra topográfica vem o quê? De lugar. E ele vai nos dizer que imaginou que nessa primeira teoria, nessa primeira tópica, todos esses sistemas tinham um lugar específico na nossa mente. E aí vocês perguntam, professora, realmente é tão difícil entender o que Freud coloca como inconsciente, porque a ciência ela nos traz, por exemplo, vamos dizer assim, o hipocampo, né? Existe uma determinada área do nosso cérebro que se chama hipocampo e ela é responsável por uma série de emoções que o sujeito exibe, tá bom? Agora sim, Freud vai nos colocar sobre o inconsciente, mas ainda hoje não se tem pesquisas concretas que vai indicar que o inconsciente está localizado em uma determinada área do nosso aparelho psíquico. Tá? Então, assim, no primeiro momento, Freud acreditava que existia, sim, uma parte que era responsável pelo que ele chama de inconsciente, pré-consciente e consciente, tá? O consciente, a gente sabe que existe sim um lugar responsável e a gente estuda isso dentro da psicologia cognitiva. O consciente é responsável pelas nossas lembranças, né, pela nossa memória, enfim, todo esse conjunto de cognições é responsável pelo nosso consciente. Mas eu estou falando aqui, gente, de uma maneira organizativa que Freud começa a pensar no aparelho psíquico, como é que ele se organiza. E aí ele vai lançar, tá certo? Essas duas tópicas, né? A primeira tópica, ele vai nos colocar, né, que a estrutura da nossa mente, da psique, ela é feita em consciente, pré-consciente e inconsciente. Já na segunda tópica, ele vai nos colocar que a estrutura da nossa mente se dá em id, ego e superego, tá certo? Então, eu fiz aqui uma estrutura. Olha aí, imagine aí. Temos aqui a estrutura da mente dividida em dois momentos. Um primeiro momento que ele vai chamar de modelo topográfico e o segundo momento que ele vai chamar de modelo estrutural.
O modelo topográfico, que é a da primeira teoria, ele vai ressaltar que possivelmente existiria um lugar na nossa mente responsável pelo nosso inconsciente, pelos comportamentos do nosso exibidos no inconsciente. E aí ele vai dizer que existe consciente, pré-consciente e inconsciente, todos localizados em uma parte do nosso cérebro. Já na segunda teoria, na segunda tópica, que é chamada modelo estrutural, ele vai descartar essa hipótese e vai dizer o quê? Que existe a nossa psique, ela é estruturada como id, ego e superego, tá? E não existe uma localização desses sistemas da nossa mente. Eles existem como uma estrutura que Freud vai conceituar, mas não como um lugar, como na primeira, como um lugar específico que elas apareçam, tá? Na nossa mente. Então, temos aqui, olha aqui, gente, vocês já devem ter imaginado essa imagem em várias pesquisas que vocês colocam a respeito do aparelho psíquico. Nós temos aqui o consciente, tá certo? Vamos olhar o lado direito dessa imagem. Temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Eu estou me referindo, turma, à explicação da primeira tópica, tá? Que estar aqui em consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos compreender isso, gente, de uma maneira detalhada para que vocês compreendam como é que Freud pensou no nosso aparelho psíquico, ou seja, na nossa mente. Temos aqui o consciente, tá certo? Gente, o consciente, ele é entendido como um sistema que tem a função de receber informações. Então, o nosso consciente, gente, pode ser entendido como um reservatório de informações que nós colocamos e que nós podemos ter acesso a qualquer momento que nós quisermos. Então, assim, lembra que nós estudamos a psicologia cognitiva, as cognições, né? Era o quê? A memória, a linguagem, percepção. Então, quando eu me falo inconsciente, é um reservatório das nossas cognições. Então, assim, a consciência, ela possui uma função específica, que é o quê? De trazer para a consciência lembranças de determinadas vivências que nos ocorreram. Então, vamos imaginar a seguinte questão: o que é consciente? É tudo aquilo que eu consigo trazer, é tudo aquilo que eu consigo me recordar. Então, consciente é esse, dentro do aparelho psíquico, é essa estrutura que é responsável por fazer, por existir as nossas lembranças e por fazer viva as nossas experiências. Então, quando eu falo assim, qual é a data de aniversário? O inconsciente automaticamente ele começa a funcionar. Então, eu tenho aqui uma função que é o que? Trazer, recordar de uma experiência. Então, eu sei a data do meu aniversário porque eu já vivi isso. Desde os meus períodos iniciais existe uma comemoração. Então, o consciente são essas lembranças que trazidas para a nossa realidade, tá? E elas ficam registradas, tá certo? A partir das nossas experiências de prazer e desprazer. Então, o consciente é responsável, vamos dizer assim, por fazer viva todas essas nossas experiências. É como se fosse um reservatório ou um depósito mesmo de arquivos em que nós vamos vivendo e nós vamos guardando essas experiências. E aí, assim que a gente precisa dessas experiências, nós vamos acessando elas, né? Então, isso é o que vai definir o que nós chamamos de consciência dentro da psicanálise, dentro do que eu estou me referindo de aparelho psíquico, tá certo, turma? Agora nós vamos compreender aqui o pré-consciente.